Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Oitava rodada, pessoal, do torneio de candidatos. Aconteceu muita coisa bacana, muita surpresa, né? A rodada aí que tá pegando fogo. Passamos aqui da metade, né, do torneio, de um total de 14 rodadas. E aqui a gente vai mostrar então duas partidas e depois mostrar a classificação ao final da oitava rodada. Vamos lá, depois da vinheta. Muito bem, galera, essa partida aqui ganhou destaque hoje, o Richard Rapport com as peças brancas aqui jogando contra o Ian Duda, e ele abre aqui com o peão do rei E4, o Ian Duda responde aqui com E5, temos aqui cavalo em F3 e olha só a defesa russa, olha aí que o Nepomniachtchi andou jogando, a turma gostou, aí jogou a russa aqui também o Ian Duda, cavalo C3, cavalo C6 foi jogado, G3 agora foi jogado aqui pelo Richard Rapport, e indo para uma linha bastante diferente, né? Assim, a 4 cavalos com fianqueto. Eu confesso que eu não lembrava, não tinha registro mais assim dessa abertura, né? Porque aqui em geral você vai jogar o bispo C4, vai jogar D4, vai jogar algum outro lance, né? Esse lance aqui me veio como um choque. Bispo C5 foi jogado pelo Ian Duda, bispo G2 fazendo fianqueto, D6 e aqui D3, né? Possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas escuras. A5 o Ian Duda ganhou um pouquinho de espaço na ala da dama, Roque agora pelo Rapport e H6 aqui pelo Ian Duda. B3, o duplo fianqueto aqui do Richard Rapport. Eu achei isso muito interessante porque jogar o duplo fianqueto no 4 cavalos, eu nunca tinha visto isso na minha vida e de fato aqui, pelo menos nessa ordem aqui, é uma novidade teórica. Comentaram lá na live que já viram partidas com esse tema do 4 cavalos com duplo fianqueto na literatura, né, do xadrez, mas nessa ordem exatamente eu não encontrei partidas, né? A partida seguiu aqui com o Roque, enfim, é uma variante rara que o Richard Rapport está trazendo aqui. H3 foi jogado cavalo D4 já pelo Ian Duda e aqui bispo em E3, quer dizer, não é o fianqueto, na verdade o cavalo está controlando a casa de A4 junto com o peão, né? Muito interessante aqui. C6 foi jogado pelo Ian Duda, rei H2 aqui pelo Rapport, torre em E8 e aqui A3. Aqui o Ian Duda decide trocar um pouquinho de peça, cavalo por F3, dama por F3, bispo por E3, F por E3 aqui pelo Richard Rapport, tá jogando criativo aqui, né? Abriu agora a coluna F e B5, o Ian Duda segue expandindo aí na ala da dama. G4 pelo Richard Rapport, torre A7, agora o Ian Duda traz uma torre aí para possivelmente proteger ou até mesmo atacar no centro, e aqui dama G3 foi jogado pelo Richard Rapport. H5 foi jogado pelo Ian Duda, G5 atacando o cavalo vai... E aqui H4, né? Poderia jogar um cavalo H7 aqui, né? Que tá tudo bem, atacando o peão. Aqui nesse caso o Richard Rapport provavelmente jogaria com H4, mas aqui o Ian Duda vai direto com H4, um lance muito interessante, dama por H4 e agora sim... cavalo em H7 e não dá mais para jogar aqui H4, né? E não dá para também avançar o peão porque tá cravado. Uma ideia bem interessante do Ian Duda, né? E aqui dama G3 foi jogado pelo Richard Rapport e o Ian Duda captura o peão aqui com o cavalo por G5. A gente ficou achando, né, uma posição esquisita aqui pro Richard Rapport, né? Ele meio que estourou a cobertura aqui do rei dele, mas ele segue com H4 aqui, cavalo H7 mais uma vez e bispo H3 propondo troca aí do bispos. Bispo por H3 e aqui o Richard Rapport surpreende mais uma vez com o lance torre G1 agora, ameaçando o checkmate. E aqui o Ian Duda pensa bastante, pessoal, e ele vai para uma decisão muito estranha, né? Porque, vamos lá, galera, tá ameaçando mate, O que você vai fazer aqui em geral, né? Você vai jogar um G6, vamos supor que você tivesse que falar um lance agora, correndo aqui, fala um lance, você vai falar G6, né? Mas aqui o Ian Duda pensou bastante e jogou esse lance aqui bastante esquisito. Ele pensou por 7 minutos aqui e jogou esse lance bastante esquisito aqui, cavalo G5. Eu acho que a ideia dele é a seguinte, né? Ele tá protegendo o bispo, claro, e aqui você se capturar de dama vai trocar as damas, né? Acho que o receio dele era, por exemplo, jogar um lance como G6 e depois de rei por H3 as brancas ameaçando jogar com H5, né? Acho que ficou com medo disso, Ian Duda. Apesar de que cavalo F6 segura a casa de H5 e se trouxer a torre aqui para a coluna F, ameaçando até mesmo em algumas linhas sacrificar e tudo mais, não dá na verdade para sacrificar, né? Aqui dá para seguir com B4 e rei G7, por exemplo, não tem sacrifício nenhum aqui em F6, a dama toma, né? Aqui em F6 a dama toma e não tem problema esse H5, né? Por exemplo, torre toma, opa, mouse sleep, perdeu!
Torre toma, por exemplo, dama toma e aqui H5. Não faz nada esse ataque, né? As pretas estão muito bem aqui, estão ganhando. Então, o Ian Duda realmente aqui, ele talvez tenha inventado demais, não sei, jogou um cavalo G5, agora H por G5 aqui pelo Richard Laporte, o bispo está atacado, volta lá para C8 e torre G2 aqui. Então o Richard Laporte prepara aqui uma mobilidade para outra torre, de repente ele quer atacar na coluna H, não sei, já tem problemas aqui o Ian Duda. Ele segue com torre de A em E7, um lance também muito estranho que bloqueia um defensor, né? A dama não consegue mais, não está mais pressionando o peão, não está mais defendendo, bloqueou tudo aqui, bloqueou. A partida seguiu com dama em F3 pelo Richard Laporte e aqui mais um lance estranho, G6 foi jogado aqui pelo Ian Duda, possibilitando ao Richard Laporte agora seguir com torre H1, né, enfraquecendo ainda mais aqui o rei. A partida seguiu com F5 aqui, realmente está jogando muito estranho o Ian Duda. E agora rei G1 foi jogado e aqui B4, né, o Ian Duda, ele fez esses lances todos, acho que acreditando que agora ele vai poder defender aqui qualquer coisa com torre G7, leva o rei lá para o outro lado, enfim, acho que ele imaginou isso. O que ele não contava era com o próximo lance aqui, brilhante, uma sequência simplesmente brilhante aqui do Richard Laporte. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Richard Laporte, vale a pena. Uma sequência genial aqui, uma sequência genial. O Ian Duda certamente não contava com isso, né? Aqui ele contava, poxa, vai trocar aqui, tem que tirar o cavalo, qualquer coisa do tipo. Mas aqui realmente o Richard Laporte vai para esse lance brilhante aqui. E por F5, deixando o cavalo. Bonita a partida, né? Bonita mesmo. E aqui não dá para capturar esse cavalo, né? Porque aqui tá vindo F por G6 com uma posição aqui certamente vitoriosa aqui para as brancas, né? Tá vindo dama H5, tá vindo dama H8 mate e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Dama D7, dama H5 e não tem mais como evitar aqui o checkmate. Dá para entregar a peça, mas não faz nenhum sentido, né? Então muito legal aqui, E por F5, lance brilhante. G por F5, Ian Duda, pronto, não tô mais sofrendo esse ataque. Mas agora o segundo lance brilhante aqui do Richard Laporte, espetacular. Dama H5 aqui já deve ganhar a partida, né? Mas aqui ele me manda bala nesse lance brilhante aqui, o lance de arremate. Cavalo E4, que bonito, né? O Ian Duda tava bem ali, de repente ele se perdeu na partida. E esse belíssimo arremate, o Ian Duda abandonou. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Esse cavalo tá vindo para F6, o rei vai levar mate. E se capturar o cavalo, dama H5, mais uma vez ameaçando aí todo tipo de checkmate. Torre F8, talvez aqui tentando escapar aqui com o rei. Tá vindo dama H8 cheque, depois de rei F7, torre F2 cheque. Rei E6, né? Se vier rei E8 tá caindo a torre. Rei E6 para tentar se defender. E aqui tá vindo simplesmente torre por F8 com uma posição aqui completamente vencedora aqui para o Richard Laporte, né? Que espetáculo, não, galera? Que partida, que ataque aqui forte aqui do Richard Laporte para cima do Ian Duda, né? O Ian Duda tomou um susto aí, com certeza, nessa partida. Acho que ele não esperava essa sequência aqui do Richard Laporte. Quando ele viu, já foi, né? Então o Richard Laporte jogou diferente aqui. Acho que o Ian Duda ficou confuso, né? O que tá acontecendo? Tudo que ele pensa que o Richard Laporte ia fazer, ele fez ao contrário aqui nessa partida e deu certo, né? Muito bem, conseguiu pontuar e desencantou. O Richard Laporte conseguiu sua vitória no torneio de candidatos. E vamos dar uma olhada numa segunda partida aqui que chamou bastante atenção hoje. Fechem os olhos para não dar spoiler. Fechem os olhos. Pronto, vou trazer aqui, pronto, pode abrir os olhos. Aqui é a partida entre Ricardo Nakamura e Fabiano Caruana, tá bom? Então vamos dar uma olhada nessa partida aqui, que galera, vamos lá, vamos ser sinceros. Qual que é a maioria das pessoas está falando aqui, né? O favorito é o Caruana. A questão é, será que o Caruana vai conseguir vencer o Nakamura ou vai empatar, né? Então vamos dar uma olhada aqui na partida. O Nakamura abre aqui com E4, o peão do rei. O Caruana segue com E5. O Caruana vice-líder, apenas atrás de Nepomniachtchi. Cavalo em F3, cavalo C6 pelo Caruana. Bispo B5, Marroi Lopes, A6, bispo A4, cavalo F6. Roque, cavalo por E4, capturando aí o peão. Aqui D4 pelo Nakamura, B5 pelo Caruana. Bispo B3 e aqui D5. Temos aqui D por E5 e agora bispo em E6. O Caruana vai para esse gambito aqui. Temos C3, bispo C5. O Caruana vai para uma variante bem agressiva. Na verdade não é bem um gambito, né? Aqui tá tudo igual. Foi para uma variante bem agressiva aqui o Fabiano Caruana. Que ele tá querendo? A partida seguiu com cavalo de bem D2, roque, bispo C2. E aqui então o Caruana vai para uma variante aqui rara, cavalo por F2 aqui, o St. Petersburg Dilworth Variation, um ataque aqui raro de se fazer, né? Porque em geral você não vai capturar
né? Você não quer trocar duas peças por um peão e uma torre em geral, mas aqui existem alguns outros elementos táticos na posição, como o F6, a abertura da coluna F e tudo mais, que permitem esse tema, né? E certamente teremos uma partida muito interessante aqui. Que escolha arriscada, hein, Caruana? Será que o Nakamura é o jogador certo para arriscar assim? Desse jeito, vamos ver. Torre por F2 foi jogado pelo Nakamura, aceitando aí o desafio, claro, né? Aqui já não tem mais, aqui não tem mais o que fazer. Aqui é um caminho sem volta. Torre por F2, bispo por F2, rei por F2, F6 agora pelo Caruana. Cavalo F1 jogado ao toque, não foi surpresa nenhuma essa variante para o Nakamura. F por E5, rei G1, aqui fez o que tem que fazer, os melhores lances aqui o Nakamura. Preparadíssimo. Dama D6 pelo Caruana. E agora bispo E3 aqui desenvolvendo o Nakamura. Bispo em F5 propondo trocas. Bispo B3 mantendo o bispo. E aqui torre de A em D8. O Caruana fez esse gambito aí, né? Ele segue agora com 2 peões a mais aqui na partida. São 7 peões contra 5, né? Foi bem interessante. Ele acabou capturando em F2, acabou capturando depois em E5, ficou com 2 peões a mais. No entanto, ele tem 2 peças a menos por uma torre, né? Bem diferente aqui o que está acontecendo. Nakamura segue com dama em E1, cavalo A5 pelo Caruana, dama em F2. Olha que bela manobra aqui do Nakamura, pilhando nas casas escuras. Cavalo E7. Protegeu aqui a casa de C5. Torre 1 foi jogado pelo Nakamura, tudo ao toque, pessoal. Olha o tempo deles, ninguém gastou nada de tempo. Ninguém gastou nada, tá jogando ao toque aqui, lances dificílimos. C5, um preparo aqui do Caruana, muito legal por sinal, que o Nakamura não cai, ele joga cavalo G3 ao toque. Eu fiquei realmente surpreso com esse lance cavalo G3. Porque aqui, pessoal, o natural é você tirar logo o bispo daqui e jogar um bispo G5 para ganhar um tempo sobre a torre. Mas o Caruana preparou algo especial aqui para o Nakamura. Ele preparou aqui o lance C4, provavelmente. E depois de bispo aqui por torre, ele jogaria peão por bispo. E depois do bispo saindo, ele tomaria aqui o peão, muito provavelmente. E se torre A1, bispo B1, aqui essa ideia de deixar a torre aprisionada. Ainda assim, o computador mostra que aqui tem chances para os dois lados, mas é um tema bastante interessante que talvez a longo prazo o Caruana pudesse explorar aí, né? E, no entanto, o Nakamura não cai nesse preparo, impressionante, aqui ele não vai para esse lance natural e joga cavalo G3 ao toque, como se ele já tivesse preparado para isso também. Bispo D3 foi jogado aqui, o Caruana pensou, hein? Aqui o Caruana pensou por quase 23 minutos aqui para fazer o lance bispo D3. E o Nakamura segue aqui muito rapidamente, jogando o melhor lance, dama D2, atacando o bispo do Caruana. C4 foi jogado pelo Caruana, o bispo lá em D1. E agora a torre D7. Quando a gente olha essa posição, a gente fala, nossa senhora, o Nakamura está sendo esmagado aqui pelo Caruana, né? Olha os peões aqui do Caruana chegando, olha o ataque que está chegando na coluna F, né? Olha, tem ataques de checkmate aqui, né? O cavalo sai, é expulso outro cavalo, H5, H4, né? O grande mestre André Diamante comentou isso ao vivo durante a na nossa live, né? Esses temas todos aqui com checkmate lá em F1, né? Então o Caruana tá dando mate aqui no Nakamura. Bispo F2 foi jogado, torre de D em F7. Cavalo H1, teve que jogar o Nakamura, que a gente falou que já devia estar escorrendo uma lágrima do Nakamura de ter que jogar um cavalo em H1 para defender em F2, caso o cavalo seja expulso, né? A partida seguiu com E4, expulsando o cavalo D4, e agora, olha isso, o cavalo tendo que defender aqui, esse bispo não pode se mexer, senão tá vindo sequência de checkmate aqui, né? As duas torres aqui tem mate, então desesperadora a situação aqui do Nakamura. E nessa posição o Caruana segue aqui com dama G6 e agora o Nakamura encontra um lance muito bom nessa posição, muito bom, porque é sério, pessoal, o que jogar aqui de brancas, né? Realmente, você olha para essa posição e não tem um lance fácil, aqui um lance que você encontra e fala, legal, eu vou jogar, tirar o cavalo, não pode, tá vindo torre por bispo, vou tirar o bispo, não pode, tá vindo mate, né? O que eu vou fazer aqui, jogar A3, não presta. E o Nakamura então encontra aqui o lance H4, né? Olha que legal, com a seguinte ideia de colocar a dama aqui em G5 e propor trocas. O Caruana, não vendo perigos, segue aqui com o cavalo C5, que não foi um lance bom do Caruana. Provavelmente ele imaginou que estaria vindo dama G5 e que eles iam trocar peças e tudo mais, né? E ficaria equilibrado. Mas o problema é que o Nakamura não jogou dama G5 aqui. Então ele jogou agora H5 aqui e começa a ganhar espaço. Aqui o Nakamura, a gente vai ver que coisa linda que começa a acontecer aqui. O Caruana talvez tivesse que parar o peão com H5, permitir dama G5 e entender que aqui realmente o Nakamura conseguiu trocar peças e amenizar o ataque. Mas ao jogar cavalo C5, o Nakamura agora começa a jogar H5. Depois de dama G6, dama D6, bispo G4.
E de repente o Nakamura conseguiu colocar o bispo aí no jogo. Começam a existir temas do cavalo não poder sair daqui, senão tá vindo o bispo E6, né? Tem temas do bispo vindo para F5 no futuro. Dá para preparar para isso, o cavalo vindo para G3. O Nakamura começa a soltar o jogo aqui daqui a pouco. A partida seguiu com H6 e agora dama em E3, olha só. Aqui a partida seguiu com dama em F4, o Caruana ataca o bispo aqui do Nakamura, parece um lance excelente, mas aqui já tem golpes táticos, né? Um lance muito bom nessa posição seria o lance bispo F5 que não foi jogado. Esse lance é espetacular por conta do cavalo solto, né? Então aqui teria um tema que se joga torre por F5, por exemplo, cavalo por F5, dama por F5 e dama por C5. Aqui estaria melhor o Nakamura, né? Realmente aqui com forte ataque, enfim, invadindo aí o milharal, né? Como diria o mestre Molina, invadindo aqui a posição. Com, por exemplo, sequências promissoras, né? Dama por A6 e tudo mais, peão passado, melhor aqui para as brancas, né? Então, seria um lance muito forte. O Nakamura acabou indo para uma outra ideia bem legal também. Torre, dama por F4, torre por F4 e aqui cavalo E6 atacando todo mundo, forçando a troca, né? Isso aqui não tem como recusar. Torre por G4 não presta, né? Cavalo por F8, por exemplo. E o cavalo de C5 estaria atacado, além de tudo, né? Então realmente forçou aqui a troca. Cavalo por E6 foi jogado, bispo por E6, cheque, rei H7 e caiu o peão aqui de D5, bispo por D5, né? Uma sequência espetacular aqui do Nakamura. De repente ele tá de volta e já tá pondo problemas aqui pro Caruana. E o melhor para ele, 49 minutos no relógio, jogou muito rápido. O Caruana tá no lance 34 e tem 8 minutos. Tem problemas o Caruana. Torre de 8 em F5 foi jogado atacando o bispo C6, torre por H5, o Caruana agora tem aí 2 peões na ala do rei. Bispo D4 foi jogado torre de H em F5 recompondo e aqui cavalo em F2, finalmente o cavalo pode jogar. Torre em F7 foi jogado evitando bispo B7, B4 foi jogado pelo Nakamura. Temos aqui H5, o Caruana vem avançando na ala do rei e agora A4, B por A4, bispo por A4 e agora o Nakamura conseguiu criar um alvo aqui na posição. Caruana segue com H4, bispo E3 atacando a torre, torre de 4 em F5, torre em A1, preparando para atacar o peão de A6. E aqui o Caruana encontra esse lance H3, um lance muito forte aqui do Caruana, né? Com a seguinte ideia, galera, se cavalo por H3, que acabou não sendo jogado aqui pelo Nakamura, né? Aqui as pretas já igualam, né? Torre por F1, torre por F1... torre aqui por F1, torre por F1, rei H2, torre 1, por exemplo, atacando o bispo, dando suporte para o peão passado e as pretas têm um excelente contra-jogo, né? Bispo F2, torre C1 e por aí vai. E as pretas estão no jogo também, chances para os dois lados, né? Então um lance muito esperto aqui. E se peão toma, torre F3, né? Aqui ganhando muito espaço. Então exclama aqui o lance do Caruana H3. O Nakamura não cai nessa, ele vai para o melhor lance aqui, o único lance da posição, torre A2, né? Esse lance é muito importante porque protege o cavalo, dá para combater um H2 com o rei H2 e não tá caindo peça, né? Aqui estaria capturando 2 peças. Torre A2 forçado. A partida seguiu com H por G2 e agora bispo D1 vai jogando só os lances finos aqui o Nakamura. Só o fino, só os melhores. Atacando agora aqui em A6. Torre de 7 em F6, bispo G4 atacando a torre, torre em D5 e agora sim rei por G2. E o Nakamura cada vez mais consegue vir trazendo as peças. Torre G6, rei G3 protegendo o bispo. Bispo em F1, bispo D4 aqui pelo Nakamura e aqui bispo D3, né? Quando o Caruana joga bispo F1, bispo D3, a gente já vê que ele tem problemas, né? Quando foi e voltou com o bispo, não tá conseguindo progredir na posição e o Nakamura tá. Rei F4 agora pelo Nakamura, ameaçando o bispo F5, pessoal. Olha isso, provando que o rei vale 4, né? Eu falo nas minhas lives lá que eu vi um estudo que tenta estimar, né, o poder de força de um rei em finais, né? O estudo estimava que a força de um rei seria maior do que o de um bispo e de um cavalo e menor que uma torre, que valeria próximo de 4, né? E o rei não tem valor no xadrez, né? Aí eu brinco, provando que o rei vale 4 aqui, né? Rei F4, então dando suporte aí pro bispo. Rei G8 foi jogado pelo Caruana. E agora bispo F5 atacando a torre, atacando o peão. Tá complicado pro Caruana. Torre H6, o Caruana segue na luta. Cavalo G4 ataca a torre de H em D6 escapando. O cavalo E3 manobra atacando aqui a torre. A torre ainda tem fuga aqui na casa de B5. Bispo C5 segue perseguindo, ganhando espaço aqui o Nakamura. Torre F6, rei E5, pessoal. Um espetáculo aqui de partida, né? Vai invadindo aqui com o rei, dando suporte para E6. Rei F7 foi jogado, cavalo D5.
o Nakamura vai trazendo as peças, vai trazendo o batalhão. Olha isso daqui, que impressionante, né? A galera junta, aqui a torre tá atacada e aqui o Caruana vai para uma ideia muito legal. O Caruana mostrando aqui muito espírito combativo, né? Torre por F5, rei por F5 e agora E3 cheque. O Caruana encontra um recurso bem bacana. Rei E5, E2 avançando com o peão, ameaçando promover. Olha a reação do Caruana. Bispo F2 pelo Nakamura na hora certa. Torre B8 foi jogado, manobrando aqui, né, a torre talvez para casa de H1. Bispo em E1 foi jogado aqui pelo Nakamura, né? Aqui existia uma possibilidade, aqui também existe a possibilidade de dar cheque, né? Ele quer promover aqui, depois dar cheque e ganhar peça. Mas aqui o Nakamura tinha uma possibilidade interessante de deixar isso, jogar um torre por A6 e aí ele tem um peão passado. E aí, por exemplo, depois de tanto faz aqui, promover aqui, né? Bispo toma, torre 8 cheque, por exemplo, rei D4... Aqui, torre por E1, por exemplo, poderia seguir dessa maneira com um final vencedor para as brancas, mas ainda assim o Nakamura teria que ter certeza, né, de que esse peão passado não ia trazer problemas. Por exemplo, B5, né, e aí G5, será que consegue promover, né, torre A7, por aí vai, né, rei G6, B6, as brancas vão promover primeiro, né? E então seria uma linha vencedora aqui para o Nakamura deixar esse torre 8 aqui e mandar bala agora para a torre por A6. Mas o Nakamura quer jogar de uma forma diferente. Ele segue com bispo E1 e aí trouxe mais emoção, porque agora o Caruana segue com torre 8 cheque, rei F4 e aqui ele encontra um recurso muito legal, G5, e aqui ele está de volta no jogo. A gente parecia que ele estava de volta, né? Esse lance aqui é muito forte, galera, porque se rei F3, bispo E4 cheque, cai o cavalo. Se rei por G5, então aí nem se fala, né? Torre aqui, E5, cheque, cai o cavalo também. Então G5 foi um lance tanto, colocou problema agora aqui pro Nakamura. O Nakamura vem com o rei G3 e agora a torre E6. É impressionante a luta aqui do Caruana, proteger o peão. Rei F2 foi jogado e agora a torre H6 passa a torre para lá o Caruana, ameaçando aqui tentar lutar. Perpétuos, enfim, repetir lance. Rei E3 foi jogado aqui pelo Nakamura, torre E6 cheque, rei F2, torre H6, repetindo o lance. E aqui mostrando pro Nakamura que não é fácil ganhar aqui, não é fácil ganhar nessa posição, né? Realmente o Caruana tá colocando dificuldade. Nakamura segue com cavalo E3 e agora a torre F6 cheque, rei G3, torre F1, um lance muito legal aqui do Caruana, que luta, atacando o bispo. O cavalo não pode capturar, senão ele ressuscita uma dama aqui na partida. A partida seguiu com cavalo G2 pelo Nakamura, muito preciso, protegendo agora o bispo. Esse cavalo aí eu vou te falar, viu? Ele saiu lá de H1, tava feliz lá em cima do tabuleiro, voltou agora para G2. Torre F6 aqui foi jogado pelo Caruana, bispo F2 agora, o Nakamura dando o lugar aqui pro cavalo, né? Rei G6 foi jogado, torre A5, cortando aí o rei, torre E6, cavalo E1, parando o peão e bispo em F5, o Caruana, inacreditável a resistência aqui do Caruana na partida. Cavalo em F3 foi jogado, temos torre D6, evitando aí, né, o duplo aí do cavalo com o cavalo D4, né, tava vindo aí. Cavalo D4 chegou de qualquer maneira, bispo D3, torre E5, controlando o peão passado, rei F6, cavalo F3 aqui pelo Nakamura. E nessa posição, meus amigos, o Caruana não aguentou mais, no lance 74, abandona aqui a partida. Abandona porque não aguentou mais, pessoal. Realmente aqui foi uma luta épica entre Nakamura e Caruana. Aqui o Nakamura tá completamente ganho, né? Tá completamente ganho. Não tem realmente o que fazer. O cavalo controlou casa de E1. O bispo tá vindo para D4. Todo tipo de ataque aqui. Por exemplo, aqui vou jogar um... Aqui tá caindo em G5, né? Vou jogar um torre E6 aqui para evitar cair lá em G5. Enfim, dá para seguir com torre C5, dá para seguir com torre A5. É questão de tempo aqui. Ou se quer saber, vamos trocar logo e ganhar aqui esse final, né? Rei por E6, cavalo D4 seria uma possibilidade, rei E5, enfim, dá para jogar um pouquinho mais, né? Dá para jogar um pouquinho mais, dá para oferecer alguma resistência ainda aqui, mas aqui não dá mais, né, pessoal? Caiu o peão passado, daqui a pouco cai o outro, tem uma peça a mais aqui o Nakamura, uma posição completamente vencedora aqui pro Nakamura, pessoal, venceu o Caruana, quem diria, né? Não era realmente o esperado. Agora, a gente parou para pensar uma coisa, depois dessa vitória do Nakamura. Já parou para pensar? Não era esperado que ele ia ganhar a vaga para o torneio de candidatos, que ele ia tão bem naquele torneio. Não era esperado que ele ia estar na luta aí no torneio de candidatos, indo bem, aí estava em terceiro até agora, mantendo a terceira colocação. Não era esperado que ele ia ganhar do Fabiano Caruana, que era o vice-líder do torneio. Será que a nossa expectativa aqui não está errada? Né? A gente conversou isso durante a live hoje, né?
se não era esperado, tá ficando muito constante, né? Então talvez quem esteja errado aí seja expectativa. Será que Caruana é um nome forte para ganhar o torneio de candidatos? Galera, vamos dar uma olhada aqui como é que tá a pontuação, né? Aqui do torneio, vamos ver aqui, ó. Vamos trazer aqui a pontuação e ver como é que tá aqui. Olha só, Nepomniachtchi segue na liderança com 6 pontos. Fez um quick draw hoje contra o Dinguilin. Empatou lá rapidinho, né? Empatou ali com o Dinguilin, mantém aí na liderança. Caruana perdeu do Nakamura, que encostou. 4,5 pontos para o Nakamura, 5 pontos para o Caruana. Richard Laporte ganhou hoje, subiu também na tabela, 4 pontos, está quase igual ao Nakamura. Dinguilin segue com 3,5 pontos, e a gente tem aqui o Yandu da Radjabov Firuja nessa situação mais desafiadora aqui, 3 pontos, né, cada um deles na lanterna aqui do torneio de candidatos, né? Emoções fortes aí acontecendo e amanhã teremos Nepo Caruana, hein, galera? Na 9ª rodada, ao vivo no canal Xadrez Brasil, às 10 horas da manhã. Estão todos convidados, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!